Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias, e hoje eu quero falar com você sobre herança. Isso mesmo, mas uma herança um tanto quanto diferente daquela que você está acostumada. Eu quero falar sobre a herança que os nossos pais, que os nossos antepassados nos dão através do nosso emocional, através do nosso psicológico. O nome disso para a psicologia é transgeracionalidade. E eu vou explicar para você como talvez isso pode estar afetando a sua vida de forma negativa. Porque o que acontece? Nós somos pessoas guiadas por exemplos. E no meio social, qual é o nosso maior exemplo? Claro que é a nossa família, principalmente aqueles que foram responsáveis por nossa criação e educação desde pequeno. Só que aí existe algo pelo qual a gente tem que se atentar. Porque essas pessoas podem ser pra gente fonte de muita inspiração ou pode ser também fonte de muita frustração. E isso pode estar alimentando a nossa vida de alguma forma. Por exemplo, vocês já repararam que família de médico, geralmente o avô era médico, o pai era médico, o filho se torna médico e assim por diante? Talvez porque um admirou a profissão do outro e aí resolveu seguir por admiração. A família de advogado geralmente acontece a mesma coisa, mas isso também pode ter acontecido por uma imposição, né? O avô desejou que o seu filho fosse, esse filho desejou que o seu filho também fosse, por uma questão de manter o legado. Só que existem outras coisas também que creio que você vai identificar aí comigo, que são as questões, por exemplo, de famílias que possuem um ambiente de agressão, né? Filhos que crescem lá onde existe agressão entre os pais. Essas crianças vão no futuro desenvolver isso de alguma forma. Não tem como você viver em um ambiente desse e de alguma forma isso não refletir em você. Quantas pessoas eu já não vi que viveram isso na infância e aí viram o casamento dos pais muitas vezes frustrado, muitas vezes baseado em violência, muitas vezes baseado em dificuldade de comunicação, e essas pessoas crescem e às vezes existem duas possibilidades. Ou ela vai ser contra casamento, totalmente contra casamento, porque vê que aquilo não funcionava na sua família de origem, então ela adota para si aquele discurso de que para mim também não vai funcionar. Não funcionou para os meus pais, então para mim também não vai funcionar. Ou ela se envolve num relacionamento muito semelhante ao que ela via dentro de casa, porque embora ela escute dizer que violência doméstica é crime, não é algo distante dela, né? É errado, mas na cabeça dela é errado, mas não é tão errado assim, porque eu via meu pai fazer isso com a minha mãe. Então isso também é uma espécie de herança. A gente vê pais trabalhando muito para deixar riquezas para os seus filhos, porque quando eu morrer eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos, mas às vezes esses pais esquecem que estão cultivando também um outro tipo de herança, que eles não se preocupam no momento. Muitas vezes eles não se preocupam com aquilo que estão deixando na história dos seus filhos, os valores que estão implantando nos seus filhos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque eu já vi muitas mulheres frustradas com histórias que não era sua. Eu já vi mulheres falando assim, porque minha mãe já passou por 3 casamentos, e o primeiro marido fez isso, o segundo marido fez isso, o terceiro marido fez isso, e nenhum deu certo. Então eu acho que casamento não é pra mim, não é o caminho que eu tenho. E você esquece de perguntar que história Deus tem pra você. Porque com certeza a sua mãe, a pessoa que te criou, ela viveu algo que justificou ela ter vivido aquela história e ter escolhido o caminho que ela escolheu pra ela, que também pode não ter sido o caminho e a história que Deus tinha pra ela. Só que você acaba replicando isso porque viu o sofrimento dela e esquece de perguntar pra Deus qual é a história que Ele tinha pra você. Também é muito comum mulheres que tiveram a ausência da figura paterna saírem por aí procurando em homens esse pai que elas não tiveram na infância e acabam se sujeitando a qualquer relacionamento que lhe traga essa sensação de cuidado e bem-estar que os seus pais não lhe deram. E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque é uma armadilha muito grande que rouba a gente daquilo que Deus tem para nós, que rouba a gente do melhor que Deus tem para nós. Às vezes Deus tem uma família linda para você e você está preso com a história de que isso não é para você porque você não conheceu nenhuma família feliz, que casamento não é para você porque você não conheceu nenhum casamento feliz, porque você não viveu isso. Outro aspecto também são os vícios. Quantas famílias a gente conhece que o pai e a mãe bebia, passou isso para os filhos e estão passando isso para os netos,
Por quê? Porque isso também é uma herança. Sabe, os nossos filhos, as nossas gerações futuras são fruto daquilo que eles veem em casa. Nós somos fruto daquilo que nós vimos quando éramos criança. Então, às vezes, você cresceu num lar onde os seus pais consumiam algum tipo de droga, fosse o álcool, fosse qualquer outro tipo de droga ilícita, e você hoje se vê amarrada a isso. Por quê? Porque você acha que é assim, porque na sua família é assim, porque na sua família todo mundo bebe, né? As pessoas costumam ter esse discurso generalista que coloca todo mundo no mesmo pacote, como se cada pessoa não tivesse a sua história. Mas, querida, Deus diz que Ele criou você desde a barriga da sua mãe. Ele já tinha todos os seus dias planejados. Então não deixe que essas armadilhas te roubem daquilo que Deus tem para você, te roube da sua história. Nessa questão dos vícios, você tem que se atentar. Sabe, eu tenho esse comportamento, eu faço isso, por quê? Será que em algum momento da minha história eu vi isso? Outra coisa também, outro tipo de herança que a gente vê comumente é a herança da traição, da infidelidade, né? Às vezes você cresceu num lar onde você viu seu pai trair sua mãe, você viu sua mãe trair seu pai, e aí você vive como se aquilo fosse algo lançado sobre você, como se essa história fosse algo lançada sobre você. Porque geralmente quando isso acontece numa casa, tende a trazer muito trauma para a criança que está vivendo aquilo naquele momento. E te marca de alguma forma. E você cresce levando aquilo com você, como se isso fosse uma sombra que a qualquer momento fosse te pegar. E aí você se casa e você se vê refém de ou esperar o seu marido fazer com você, ou você mesmo acabar cedendo aquilo, porque sua mãe fez, porque seu pai fez. E se você não presta atenção, você acaba caindo na mesma cilada porque você acreditou, porque você recebeu e tomou posse dessa herança. Mas entenda que esse não é o jugo de Deus para a sua vida, não é o que Deus tem para você. E eu vou falar para você hoje o que a Bíblia diz sobre isso. A mesma transgeracionalidade que a psicologia fala é conhecida na Bíblia como maldição hereditária. E a Bíblia nos diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Essa passagem está em Êxodo capítulo 20. E o que Deus está nos dizendo aqui? Que quando alguém escolhe não andar com Deus, não seguir o que Deus tem para a sua vida, essa pessoa abre uma brecha gigante, não só para si, mas também sobre os seus descendentes, porque se torna um exemplo, né? Aqui quando o Senhor fala que castiga aqueles que desprezaram os seus ensinamentos, Ele quer dizer daqueles que desprezaram a história que Ele criou, aqueles que decidiram por conta própria, escolheram um caminho diferente, e fala que suas gerações vão ser amaldiçoadas por causa daquilo. E aí você fala, nossa, que Deus é esse? É um Deus rude? Como que Ele vai estender a mão sobre pessoas que não viveram? Entenda, querida, não é Deus que está fazendo, você escolheu isso. Quando alguém abre uma brecha, a pessoa está escolhendo aquilo. E é o que ela vai procurar, é o que ela vai ensinar. Se você é mãe, querida, se você tem uma criança, se você cuida de alguém que vai ser fruto na próxima geração, você vai estar dizendo o que essa criança vai trilhar na vida dela. Se você vai ensiná-la a buscar o que o Senhor tem para ela, ou se você vai dar maus exemplos também, e essa criança vai se perder naquilo que Deus tinha para a história dela. Então, quando o Senhor fala que castiga as gerações, não é o Senhor que está indo castigando e fazendo maldade. Não, é uma legalidade que foi aberta e que vai repetindo de geração em geração. Porque se o cuidador de uma criança não se atenta para aquilo, dificilmente ela sozinha vai conseguir encontrar o seu caminho. Mas se você... Aí onde o amor de Deus é lindo e é supremo e vai sobre qualquer herança dessas, quando o Senhor diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Se você decide hoje tomar posse daquilo que o Senhor tem para você, não interessa de onde você veio, que família você veio, que história você viveu, o que você viu no seu passado. O Senhor está dizendo que se você hoje escolhe andar nos caminhos que Ele tem para você, nos caminhos dele, que são caminhos de bênção e não de maldição, Ele abençoa você e abençoa mais 1000 gerações para frente.
Porque se você conhece a Deus, se você tem uma vivência com Deus e escolhe aquilo que Ele tem para você e não o que disseram sobre você ou o que jogaram sobre as suas costas, se você faz isso, você vai estar ensinando isso também para futuras gerações. E é um valor tão firme e é algo tão solidificado que essa geração vai passar adiante e essa vai passar para a próxima e isso não se perderá. E a bênção do Senhor vai cair sobre todas as suas gerações. Então entenda, você não está presa em nenhuma amarra que colocaram sobre a sua vida. Não interessa que caminhos a sua família vinha andando, o que você viu no seu lar, o que você teve de exemplo. O Senhor tem uma história para você e só depende de você escolher. Se você veio de um lar onde os seus pais tinham um relacionamento frustrado, saiba, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você vinha de um lar onde os seus pais tinham problemas com álcool, tinham problema com qualquer tipo de droga, esse não é o desejo de Deus para a sua vida. Se você veio de um lar totalmente desestruturado, então essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Se você não está vivendo o perfeito de Deus, é porque você ainda não está vivendo a história que Ele tem para você. Então hoje eu quero orar para que você encontre o seu caminho no Senhor e que toda herança maldita, que toda herança que não vem de Deus, que ela não frutifique na sua vida, que toda escolha que você faça na sua vida seja fruto do que o Senhor tem para você e não do que te disseram, não do que te rotularam, não do que te traumatizaram. Você não é fruto dos seus traumas, você não é um erro, você não é um engano, você não está aqui por acaso. Tem um propósito para a sua vida, eu creio nisso, eu sinto isso e sei que o Espírito Santo te fez para ser grande nesse mundo, para levar luz para esse mundo, para frutificar isso e transformar futuras gerações. Então eu quero orar por você que me escuta nesse momento. Pai amado, ó Senhor, obrigada pela história que o Senhor fez para nós, exclusivamente para nós. Pai, nós agora, Senhor, negamos qualquer herança, Senhor, que não seja vinda de Ti, Pai. Que todo trauma, Senhor, seja lançado agora por terra, Jesus. Que Senhor, toda maldição, Jesus, tudo aquilo que a gente aprendeu quando criança, mas que não vinha de Ti, que caia por terra, porque nós desejamos viver o Teu melhor nessa terra, Senhor. Que essa mulher, Senhor, que me ouve nesse momento, seja tocada pelo Teu amor, Senhor, e que ela venha encontrar a Tua bondade na vida dela, a Tua vontade na vida dela, Senhor. Que ela não busque preencher isso, Jesus, em outras pessoas, Senhor, que ela não busque aquilo que lhe falta, Pai, em outras pessoas, Senhor, mas que ela busque em Ti, Jesus, que ela busque em Ti. Porque só o Senhor tem uma história linda para ela, Senhor, independente das circunstâncias. O Senhor é muito maior do que tudo isso. E o Senhor tem algo grandioso para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, enquanto eu orava, me veio um outro tipo de herança na mente, que é a questão da fé. Quantas mulheres não conseguem confiar no Deus Pai, no Deus bondoso, no Deus de amor, porque aquele genitor, aquele pai terreno que deveria ter lhe dado amor e cuidado, lhe faltou quando pequena. E aí para ela hoje é mais fácil acreditar em qualquer outra coisa do que num pai que cuida, num pai amoroso, num pai que zela. Mas eu te digo hoje que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele é um pai que nada te deixa faltar. Não coloca em Deus as suas frustrações com seu pai terreno. Não projeta em Deus, porque Ele é muito maior e Ele tem muito mais para te dar. Não busque em qualquer outra pessoa, busque em Deus aquele amor que você deseja, porque no colo de Deus você nunca vai ser frustrada, você nunca vai receber desprezo. Você é a menina dos olhos de Deus e Ele tem algo grandioso para a sua vida. Muito obrigada por ter escutado até aqui, por ter permitido eu entrar um pouco na sua casa, seja onde você me escuta, no seu trabalho, no seu carro, não sei. Muito obrigada por ter me dado esse espaço. Se essa palavra falou com você, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e se você quer abençoar outras mulheres com essa mensagem, compartilha também, não por mim, mas para que o reino de Deus cresça, para que outras mulheres sejam alcançadas, para que lares sejam transformados e que novas histórias possam vir a ser escritas.
Eu encontro você na próxima semana. Um beijo e fica com Deus!